Olá pessoal, meu nome é Fábio Feitosa, eu sou engenheiro civil com especialização em estruturas metálicas e engenharia de segurança. E estou aqui para falar sobre segurança estrutural em edificações, em específico a proteção passiva no aço, que é um assunto de grande importância na área de segurança contra incêndio e pânico. Inicialmente, eu quero dizer que o incêndio sempre foi e sempre será um fenômeno preocupante nas edificações, independentemente do tipo adotado de estrutura. Por isso, diversos países continuam desenvolvendo estudos e atualizando suas legislações quanto ao comportamento de uma estrutura quando expostas ao fogo. Durante esses estudos, a preocupação estrutural em caso de incêndio está vinculado a um indicador que conduz ao colapso, chamado temperatura crítica. Este colapso ocorre quando os valores dos esforços solicitantes se igualam ou superam os valores dos esforços resistentes, devido à elevação da temperatura. E é isso que queremos evitar. Quando se fala em estrutura metálica, existem 7 questionamentos muito comuns sobre a exigência de resistência ao fogo para as edificações com esse tipo de pórtico. O primeiro deles é: o que é proteção passiva em estrutura metálica? Antes de qualquer coisa, no contexto da engenharia de segurança, nós precisamos entender bem a diferença entre proteção ativa e proteção passiva, que são dois tipos de sistema de proteção contra incêndio que devem funcionar simultaneamente num caso sinistro. A proteção ativa diz respeito às medidas e dispositivos destinados ao combate direto ou indireto ao fogo já iniciado, a fim de evitar a sua propagação, podendo ser automático ou não. Como exemplos temos aparelhos extintores, chuveiros automáticos, alarmes, detectores, hidrantes ou até mesmo um bombeiro militar. Quando falamos em proteção passiva, não estamos falando de combate ao fogo. A proteção passiva diz respeito à implantação de elementos resistentes ao calor e às chamas, integrados às estruturas de uma edificação, com o objetivo de isolar o foco do incêndio e garantir uma evacuação rápida e segura. Como exemplos, temos cortinas e portas corta-fogo, revestimentos de proteção, compartimentação de ambiente, saídas de emergências, selantes tipo Fire Stop, materiais ignifugados, entre outros. Quando se trata de estrutura metálica, a proteção passiva está associada à aplicação de um produto com resistência térmica sobre o perfil de aço, com a finalidade de evitar ou retardar o processo de deformação e facilitar o tráfego durante as emergências em caso de incêndio. O segundo questionamento é: qual é a importância da proteção passiva na estrutura metálica? A princípio, sabemos que a indústria brasileira de estruturas metálicas no campo da construção civil cresceu muito nos últimos 25 anos. Atualmente, no Brasil, 5% dos prédios com mais de 4 pavimentos possuem suas estruturas em aço. Esse crescimento é derivado de algumas vantagens que a estrutura metálica oferece em relação às estruturas em concreto armado, como menor prazo de execução, combate a grandes vãos, alívio de carga das fundações, portabilidade, reciclabilidade, entre outras. Simultaneamente, a normativa brasileira vem apresentando diversas orientações quanto à estabilidade estrutural, uma vez que as edificações com pórticos metálicos possuem um comportamento diferenciado das estruturas em concreto armado quando exposta à elevação da temperatura. O objetivo da proteção passiva em estrutura metálica é retardar o processo por um determinado período, possibilitando a evacuação do edifício e o combate ao incêndio com maior segurança. Por isso, ela é fundamental. O terceiro questionamento: qual é o motivo da preocupação? O aço começa a perder sua resistência a partir de 400 graus Celsius, o que, para efeito de um incêndio, isso não é difícil de ser atingido. Através desse gráfico, podemos elucidar que a elevação da temperatura reduz o modo de elasticidade, que é a rigidez do material, e a tensão de escoamento, os quais são propriedades mecânicas cruciais para o dimensionamento estrutural. Em condições normais de temperatura, os principais esforços sobre uma estrutura são derivados da ação da gravidade e eólica. Já em situação de incêndio, devemos considerar também a ação térmica.
Em uma análise estrutural, quando falamos em ação térmica, temos que considerar a curva temperatura-tempo. Tendo em vista que a curva temperatura-tempo de um incêndio real é difícil devido às diferenças de carga de incêndio e o grau de ventilação de cada local, para análise experimental de qualquer material ou produto de proteção passiva, adota-se a curva padrão ISO 834. Questionamento número 4. A proteção passiva em estruturas metálicas é uma obrigatoriedade? Isso depende das características da edificação. Com o objetivo de regularizar a segurança estrutural, foram criadas várias exigências quanto à resistência ao fogo nas edificações com estrutura metálica. Essas exigências estão previstas nos Códigos Estaduais de Segurança contra Incêndio e Pânico, que são complementados por notas técnicas ou instruções técnicas. Esses códigos estabelecem as exigências considerando algumas características da edificação, como finalidade, área total construída, número de pavimentos, carga de incêndio existente, proteções ativas disponíveis, condições da ventilação interna, entre outros. Como avaliar a resistência ao fogo das estruturas metálicas? Inicialmente, nós precisamos dimensionar o tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF, da estrutura, que em caso de incêndio é o tempo mínimo considerado para a fuga dos ocupantes, a segurança nas operações de combate e a minimização dos danos adjacentes. Conforme a NBR 14432, o TRRF pode ser dimensionado de duas maneiras: pelo método tabular, que é o tempo calculado com base na ocupação e na altura da edificação, ou pelo método tempo equivalente, que consiste em relacionar a máxima temperatura do aço no incêndio natural ao tempo associado na curva do incêndio padrão. Pelo método tempo equivalente, o TRRF pode ser calculado por meio de uma expressão clássica. O tempo equivalente corresponde ao produto entre o fator das características térmicas dos elementos de vedação, o coeficiente que leva em conta a quantidade de medidas de proteção ativa, o coeficiente de segurança que depende do risco de incêndio e das consequências do colapso, o valor da carga de incêndio específica no piso e o valor W, que é uma equação em função do pé direito e das ventilações horizontal e vertical. Após a determinação do TRRF da estrutura, devemos analisar a temperatura do perfil metálico. E isso pode ser feito por um método simplificado ou avançado, partindo do princípio de que o aço está sem revestimento térmico. A temperatura que a estrutura atinge durante um incêndio é fortemente influenciada pela relação que existe entre a área superficial exposta ao calor e a massa do perfil. Essa relação chama-se fator de massividade. Para as barras prismáticas, o fator de massividade pode ser expresso pela relação entre o perímetro exposto ao fogo e a área da seção transversal da barra, sendo conhecido também como fator de forma da seção. Quanto maior for a massa do elemento, maior será a sua capacidade de absorver calor e resistir ao efeito térmico. Conforme a NBR 14323, através do método analítico simplificado, é possível calcular a variação da temperatura no elemento estrutural de aço durante um intervalo de tempo, através da seguinte expressão. Para calcular, vamos precisar do fator de massividade do perfil, o calor específico do aço, a massa específica do aço e o fluxo do calor por unidade de área, considerando uma variação de tempo igual a 5 segundos. Em seguida, devemos fazer o cálculo da resistência do perfil de acordo com o número de lados expostos, avaliando o domínio da temperatura e o domínio da resistência. Em suma, o procedimento de análise de uma estrutura quanto à resistência ao fogo segue o seguinte fluxograma. Primeiro, deve-se verificar se a edificação é isenta de proteção passiva através dos Códigos Estaduais de Segurança contra Incêndio e Pânico. Caso não seja isenta, é feito o dimensionamento do TRRF. Em seguida, calcula-se a temperatura do aço através da curva padrão de incêndio. No final, é feito o cálculo da resistência ao fogo do perfil para se confirmar
ou não a isenção da proteção. Quais são os materiais de proteção térmica mais utilizados em estruturas metálicas? Após estar confirmada a exigência da proteção passiva, precisamos escolher o tipo de revestimento a ser utilizado como protetor térmico, que impreterivelmente deve possuir certificação que comprove a sua eficácia. Os principais materiais de proteção térmica utilizados são tinta intumescente, argamassa projetada, manta de fibra cerâmica, placas de lã de rocha, placas de gesso acartonado tipo RF, placas de silicato de cálcio, encamisamento do perfil com concreto, entre outros. Antes da aplicação ou instalação do material de proteção térmica, é fundamental que se faça um projeto de segurança estrutural contemplando a especificação de cada perfil, a especificação do produto térmico e as respectivas camadas de proteção. Para efeito deste módulo, vamos enfatizar a pintura intumescente, que é um produto muito utilizado devido à durabilidade, ao aspecto estético e à facilidade de aplicação e manutenção. A pintura intumescente é uma película fina que aumenta de volume quando exposta ao calor excessivo, superior a 200 graus Celsius. Por uma mão de obra qualificada, ela deve ser aplicada sobre a superfície limpa de aço com primer epóxi compatível. O serviço pode ser feito com spray do tipo airless, pincel ou rolo, atentando para a espessura mínima do TRRF da edificação. As camadas de proteção deverão estar em conformidade com o projeto de segurança aprovado, respeitando a carta de cobertura do fabricante com medições em micro ou milímetros. O custo do material de proteção térmica é elevado? No Brasil, existem vários estudos e trabalhos publicados sobre o custo da proteção passiva, comparando os diferentes tipos de revestimento. Em todos esses trabalhos, um item é sempre abordado nas conclusões. Quando se fala em medidas de segurança humana e patrimonial, o custo é sempre insignificante. Por isso, independente do valor, a importância da segurança contra incêndio de uma edificação é indiscutível. A FireRisk é especialista em soluções de sistemas contra incêndio e pânico. Somos uma equipe multidisciplinar capacitada para atendê-los. A sua segurança é o nosso compromisso. Qualquer dúvida, entre em contato.